A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do Triple Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um entrevistado e dessa vez o nosso tema é franquias de serviço, uma opção para vender certo. E o nosso convidado de hoje é o Eduardo. Eduardo, muito prazer. Muito prazer, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e compartilhar um pouco do mercado de franquias da área de serviços, principalmente neste ano desafiador. Eu acho que vai ser bacana poder contar um pouco da nossa história, principalmente dos nossos erros e também dos acertos que a gente veio construindo nesses 7 anos. Legal. Começa contando um pouco para a gente, fala um pouco de você para o pessoal se contextualizar, a sua experiência aí como co-founder. Tá, bom, eu, apesar de não ter o sotaque mais, sou baiano, nascido em Salvador. Tenho 31 anos, já rodei bastante. Eu brinco que o melhor presente que meu pai podia ter me dado na vida, acho que foi mudar tanto de cidade como eu mudei. Eu já morei em Recife, Salvador, BH, já morei nos Estados Unidos um período, em Chicago, Boston, e hoje moro há alguns anos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então, eu brinco que isso daí foi um grande aprendizado para a vida, mudar tanto e aprender tanto assim, com culturas diferentes. E uma coisa interessante é que eu nunca pensei em ter uma carreira empreendedora, né? Eu venho de uma família que meu pai sempre trabalhou como executivo, então na minha cabeça eu sempre visualizei a vida talvez sendo executivo e nunca empreendedor. E o empreendedorismo foi acontecendo na vida. Eu trabalhava, foi onde eu conheci meu sócio também, o Felipe, que a gente começou essa amizade. E eu brinco que seguindo um pouco contra a regra, a gente não planejou muito. Se eu falar que a gente tinha um business plan de 5 anos, etc., não existia isso, até porque a gente não tinha capital. Então, o nosso business plan, ele durava 30 dias, que era, eu vou brincar, pagar as contas esse mês, para mês que vem a gente está de volta. Então, ele é formado em administração, eu também, ele morou na Irlanda, em outros lugares, então a gente tinha um perfil muito próximo, e, ao mesmo tempo, é tão distante. Eu brinco que o Felipe é mais tradicional na visão de negócios e eu tenho uma visão mais tecnológica, mais desse tipo de experiências para o consumidor um pouco diferente. Mas isso eu acho que é o grande equilíbrio que deu certo nesses 7 anos e que está dando certo, porque sociedade é um grande desafio. Então, em 7 anos, a gente tem muito orgulho de falar que a gente nunca brigou. Nesses 7 anos, um entende muito bem o que o outro sabe fazer e gosta. E claro, nesses 7 anos a gente passou por momentos complicados, como qualquer negócio. Eu brinco que a gente já enfrentou recessão econômica extremamente violenta no país. A gente encontrou 3 mudanças de governos, né? Desde o governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro e agora uma pandemia. Então, assim, nesses 7 anos a gente nunca teve um ano que a gente olhou e falou assim, nossa, talvez esse seja um ano mais estável. Então, a gente já está acostumado, já nasceu assim. Então, para a gente já está tudo muito no fluxo das coisas. E essa característica que a gente passou foi o que moldou a cultura da nossa empresa. Então, hoje, acho que a principal palavra que resume trabalhar na Maria Brasileira, na nossa matriz, é ser dinâmico. É a primeira coisa que a gente procura na pessoa. Se você é dinâmico, o resto a gente vai junto. Mas isso é fundamental para trabalhar aqui dentro com a gente e construir essa história. Muito bom, muito bom. Parabéns pela história e parabéns por ter uma sociedade de sucesso, né? Porque 7 anos juntos e não ter brigado nunca. A não ser por problemas de futebol, mas tirando isso, não, sem problemas. Muito bom. Bom, eu vou adorar ter esse papo com você hoje. Acredito que o pessoal que está assistindo a gente também. Eu, particularmente, me interesso muito pelo tema, até porque a OMI, que é a empresa que eu lidero, o time comercial, é uma empresa que fez toda a estratégia, toda a capilaridade de negócio através de canais, através de franquias, né? E franquia de serviço, né? Franquia de software.
Então, assim, nos últimos anos, Eduarda, o setor de franquias ele vem crescendo muito, né? Ele vem crescendo de forma contínua. Agora, muitas pessoas se perguntam se é seguro empreender com uma franquia. Algumas pessoas ainda têm muito receio de investir numa franquia. Conta pra gente, assim, na tua visão. Tá. Bom, a Maria Brasileira está celebrando agora 302 unidades franqueadas em 256 cidades brasileiras, 25 estados mais o DF. E o que eu posso falar sobre franquia, tá? Boa parte da minha formação, até mesmo desde a época da universidade, eu comecei a fazer estágio em redes de franquias. Eu lembro que de tudo que eu estudei em administração, de tudo que eu vivenciei de estágios, o setor de franchise é um setor que eu me apaixonei muito. É um setor ainda, tudo bem que nos últimos 5 a 8 anos no Brasil cresceu muito o conhecimento, né, sobre franquias. Ele ainda é um setor que as pessoas, eu brinco que se você pegar 10 pessoas que não conhecem exatamente sobre franquias, se perguntar o que é uma franquia, eles vão te falar McDonald's, eles vão te falar Subway, vão falar Wizard. Eu brinco que alimentação e educação é o que vem na cabeça das pessoas sobre franquia, principalmente porque a gente vê muito em shopping, né? Então na cabeça das pessoas está muito relacionado a isso, e franquias de serviço é uma coisa que nos últimos anos o Brasil começou a evoluir este segmento, tá? A Maria Brasileira, desde a sua essência, buscou o mercado de franquias. Nós temos operação própria também, mas optamos por crescer através do canal de franquias, e crescer com franquias da área de serviços é ainda mais desafiador, tá? Não que os outros não sejam, mas é muito difícil você garantir uma padronização do mesmo atendimento aqui em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Sorocaba, em Recife, Porto Alegre, Manaus. Então, esse é o primeiro grande desafio, manter a padronização, porém, respeitando a regionalidade. Obviamente que a nossa comunicação não pode ser a mesma na região norte, da região sul, sudeste. Cada lugar do Brasil é diferente. Cada necessidade do cliente no Brasil, quando se tange a serviços, é completamente diferente. Então, o primeiro passo que eu acho que as redes de franquias têm que enxergar nesse ponto é assim: eu tenho que respeitar a região que eu vou atuar, eu tenho que respeitar as características locais. E aí, quando uma pessoa busca ser franqueado de uma marca, busca ser franqueado de uma rede de franquias de serviço, o primeiro ponto que eu falo é o seguinte: não busque a franquia do momento, né? Porque todo ano a gente acaba tendo franquias ou segmentos que se destacam mais. E eu falo que não se leve por isso. Independente se aquela franquia daquele ano é o segmento que está em maior destaque, se você não se identifica com ele, não tem por que você fazer parte, tá? Eu acho que, assim, os números do mercado de franchising do Brasil e do mundo demonstram que é um segmento muito seguro. Evidentemente não é garantia de sucesso, mas é um segmento que te ajuda a empreender de uma forma mais respaldada, uma forma mais orientada, e o primeiro passo é esse, é você identificar o que você gosta, e não identificar o que está em alta no momento, porque a chance de haver conflito é muito grande. E outro ponto importante é que cada vez mais o Brasil é um país muito maduro no segmento de franchising. É um país que é referência mundial no segmento, na área de franchise. Nós temos lei de franchise no país que tem que ser respeitada. Nós temos uma Associação Brasileira de Franquias, a ABF, que é uma instituição que zela pelo segmento, que faz um bom trabalho. Então, o Brasil hoje é um dos países do mundo com um modelo de sistema de franchise mais avançado, um modelo extremamente consolidado, de marcas extremamente respaldadas. Então, quem busca empreender, eu sempre recomendo sim franquias, porque fornecerá a você inúmeras oportunidades de começar empreendendo de forma mais segura e mais correta. Muito bom. Acho que já ficou claro aqui que a área, né, de serviço tem crescido muito, fala de franquias, só que assim, nem sempre as pessoas seguiam, né, como você falou, em ter uma identidade com a marca, com o serviço, né? E às vezes muitos investidores acabam olhando aquela franquia pelo preço,
né, sem ter, de fato, uma afinidade com o produto ou serviço que aquela franqueadora oferece. E isso pode trazer muita dor de cabeça, né? Então, como é que o empreendedor ele consegue unir afinidade e lucratividade na hora de avaliar a empresa que ela está se associando? Bom, ótima pergunta, porque, por exemplo, aqui na Maria Brasileira, nós temos uma média de 600 a 800 interessados por mês em ter uma franquia da Maria Brasileira, tá? E a média do mercado brasileiro de conversão de interessados em se tornar franqueado depois, ela vai oscilar entre 1,2% até 1,5%, já é uma ótima conversão, tá? Agora, o principal ponto, e que a gente, no processo seletivo da Maria Brasileira, o primeiro ponto que eu recomendo a uma pessoa que estiver buscando uma franquia, converse com os franqueados daquela marca. Isso é básico. Se você puder, visite o dia a dia. Não sei, vou dar um exemplo, uma franquia de escolas, de idiomas. Vai, tenta visitar, fica 1, 2 dias ou uma semana, vendo como funciona aquilo na prática, vê se você se enxerga fazendo aquilo, se você teria prazer em fazer aquilo. Mesma coisa para qualquer outro tipo de franquia. A primeira recomendação que eu dou é converse com quem está na rede, liga para o franqueado, pergunta como é que é, os desafios. Eu gosto sempre de brincar, não pergunta a parte boa, pergunta assim, o que é mais difícil, o que né, é empecilho. E aí, tente viver pelo menos um período do negócio, tenta visitar, como eu te falei, porque este primeiro contato e essa experiência vai ajudar muito a você entender se aquilo vai fazer sentido no teu dia a dia. E claro, entender se aquele segmento faz sentido, se você quer fazer parte dele, já é o primeiro passo. Segundo momento, aí sim, você tem que sentar e avaliar com muita calma os números, tá? Eu, particularmente, sou muito reticente quando eu vejo retorno garantido, retorno rápido, operação fácil. Ter uma franquia é o mesmo desafio que você vai ter, é o mesmo trabalho de empreender se você estivesse empreendendo sozinho. É um negócio. Então, você vai ter, sim, todo o apoio da franqueadora, você vai ter todos os manuais, todas as orientações e consultoria. Mas eu entendo que é 50-50. 50% de responsabilidade do franqueado, 50% de responsabilidade da marca, porque não adianta só o franqueado ou só a franqueadora tentar o sucesso. Então, se você se identifica, e também é importante você entender qual é a tua perspectivas de ganho, tá? Às vezes você tem uma meta de ter uma renda mensal de 5, 7, 10 mil reais, e às vezes você vai criar a expectativa de um negócio que não vai conseguir te fornecer isso. E aí vai te gerar uma frustração. E quer dizer que o negócio não é bom? Não, talvez o teu perfil, a tua necessidade também não encaixa. E como você bem disse, franquia você não compra pelo preço, tá? Eu quero deixar essa orientação, essa dica. Não compre franquia pelo preço, porque não necessariamente uma franquia mais barata ou uma franquia mais cara quer dizer que é a melhor para você. Então, assim, o primeiro ponto, é claro, é importante você entender, então, se você se enxerga naquele segmento, é você entender em segundo momento se o retorno que aquele modelo de negócio dá atinge o que você espera. E terceiro passo é qual é o capital que você tem, e aí sim você começa um filtro de entender quais modelos e quais marcas você consegue fazer parte com o seu investimento. E claro, sempre enxergando o resultado a longo prazo. Na Maria Brasileira, por exemplo, os contratos são de 5 anos, renovados por mais 5, e então você sempre tem que começar uma franquia pensando nisso. Eu vou ficar aqui por mais 5, por mais 10, 15, 20 anos, como qualquer negócio que você iniciaria na sua vida. Muito legal, uma excelente dica, né? Poucas pessoas acabam levando em consideração isso, e é fundamental, porque se basear única e exclusivamente por investimento, às vezes é um péssimo negócio, né? Pode dar muito errado, muita dor de cabeça depois. Sim, exatamente. Uma dúvida: franquias home-based são uma nova realidade, né? E o que pode esperar desse setor? Bom, em junho de 2019, na Maria Brasileira, nós oficializamos a expansão através também de franquias home-based. Nós testamos durante o ano de 2018 e metade do ano de 2019. Então, por 18 meses,
Nós rodamos alguns projetos piloto sobre o assunto, pegamos algumas franquias, alguns franqueados que tinha interesse em fazer parte de uma franquia home-based, então a gente autorizou a mudança. Depois existe 1 ano e meio de análises, de entendimento se valia a pena ou não, se impactaria na experiência do nosso cliente ou não. A gente optou, sim, de oferecer esse modelo. Hoje a gente tem essa possibilidade do franqueado ter uma franquia da Maria em home. Não é obrigatório, é opcional. E sim, eu entendo que é uma tendência. Claro que a pandemia mudou tudo neste ponto. Eu acho que acelerou o processo para as empresas, para as franquias. Mas o que a gente entende hoje sobre isso, tá? Primeiro ponto, que não é obrigatório. Então, assim, por quê? Porque tem gente que não tem perfil para isso. E a gente então deixa à vontade a pessoa para atuar da forma que ela achar melhor. Tem gente que sente a necessidade de ter um local para ir todo dia, que gosta de ter um local e não quer ficar na sua casa. Ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que preferem ficar 100% em home office e conseguem executar o trabalho desta forma. Então, neste 1 ano e meio, a gente começou esse trabalho de testes, depois começamos essa expansão, e está sendo um grande sucesso, principalmente no que tange as cidades até 100 mil habitantes. A gente conseguiu, com essa adaptação do nosso modelo de negócio, abrir um novo caminho, que são as cidades de pequeno porte no Brasil. Lembrando que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, então nós temos aí uma oportunidade muito grande de ter uma franquia nessas cidades. Hoje, 51% dos municípios brasileiros têm pelo menos uma marca de franquia. Então, a gente ainda tem 49% dos municípios brasileiros que não tem nenhuma rede de franquias instalada. Então, a gente enxerga aí uma oportunidade muito grande e que nos surpreendeu muito, tá? Nesses últimos 12 meses, os resultados dos franqueados home office, eles conseguem atingir o resultado mais rapidamente. E o principal ponto que nos preocupava mais, que era o impacto que isso poderia ter de forma negativa na experiência do consumidor final do serviço, e a gente não sofreu esse impacto. É claro que isso exigiu da marca um grande investimento em tecnologia. Eu acho que uma franquia home-based conseguir ter sucesso em qualquer segmento é fundamental uma integração com tecnologia muito avançada. A marca tem que ter um bom sistema operacional, tem que ter um forte canal de vendas online, site, Instagram, WhatsApp e assim por diante, porque você acaba transformando o seu negócio num negócio digital. Então, se você não estiver bem posicionado, se você não tiver uma boa inteligência artificial para usar no fornecimento de informações, sem dúvidas fica difícil uma operação home. Mas eu enxergo que agora isso vai ser acelerado com a pandemia e é um caminho sem volta. Muitas marcas passarão por adaptações e o home veio como uma tendência que tende a ser estável nos próximos anos. Muito legal. Bom, já que a gente está falando aí de tecnologia, que é um assunto que muito me interessa, já que eu atuo na área de tecnologia, né? Falando de software e plataforma, né? E a importância disso, o comportamento, né? E o modo de fazer negócio está em constante evolução. E a tecnologia ele é um fator ativo, né? Nessa transformação. Quais as inovações que você prevê para o setor de serviço? Bom, há 2 anos atrás, nós fizemos o lançamento da nossa venda online, tá? E isso é um grande desafio quando a gente fala de venda de serviços online em rede de franquia. Porque uma coisa é eu vender serviço online diretamente para o meu consumidor. Outra coisa é eu fazer uma venda online que eu tenho franqueado e não é tão simples assim, tá? Então, foi um grande desafio. A gente fala que era um processo de amadurecimento da nossa cultura interna, primeiramente do franqueado, depois chegar no cliente. O hábito das pessoas de contratarem serviços online começa a acelerar muito forte no Brasil. Hoje, eu desafio qualquer pessoa que estiver assistindo essa palestra, ao abrir seu celular, é impossível que você pelo menos não tenha uns 3 ou 5 aplicativos que sejam relacionados a algum tipo de serviço que você contrate por um aplicativo ou por um site, etc. E isso é uma grande mudança. A mudança da necessidade de compra, o entendimento do cliente de poder comprar isso online, a confiança que ele começa a ter com isso. Então, isso impacta diretamente nos negócios, né? Você começa a entender que você precisa ter uma boa experiência, uma experiência que não gere tanto atrito para o consumidor,
E principalmente uma experiência que seja de acordo com o seu segmento o mais rápido possível. Eu vou dar um exemplo do nosso segmento, eu gosto sempre de brincar com isso, que ninguém acorda numa terça-feira pensando assim, nossa, hoje eu vou comprar uma diária, vou comprar um serviço de limpeza para minha casa. Eu brinco que ninguém fica, na maioria das vezes, né, ninguém fica ansioso para isso. E é diferente, por exemplo, de quando você quer comprar um tênis, que você vai olhar em vários sites, você vai pesquisar, é algo mais prazeroso do que comprar uma diária. Então, a experiência que eu vou dar para uma pessoa ao entrar no meu site para fazer a compra de uma diária não pode ser a mesma de uma pessoa que está buscando comprar um tênis. Quem quer comprar uma diária quer a coisa mais rápida e prática possível. Então, ela quer entrar no site, escolher o dia, fazer o pagamento e pronto. Ficar livre disso. Então, tudo isso moldou a forma que a gente foi desenvolvendo a plataforma, a forma que a gente desenvolve interação com o nosso cliente. E o cliente, principalmente da área de serviços, eu falo que ele está muito just in time. Eu quero contratar agora, eu quero resolver isso agora. Eu não tenho mais tempo para esperar um orçamento, eu não tenho mais paciência para tentar ligar, alguém me indicar. Então, o cliente hoje, ele joga na internet, ele busca rapidamente e ele vai ter várias ofertas. Então, aquela empresa que consegue ter a menor barreira para fazer a aquisição de um serviço é que vai sair na frente. E, claro, também a pandemia e a mudança dos últimos anos, dos hábitos dos consumidores, demonstra que as pessoas, hoje em dia, estão muito preocupadas com o seu tempo, né? Então, assim, as pessoas não querem gastar mais tempo executando tarefas que não vejam como que agregam ou atividades que roubam o seu tempo. Então, muitas coisas as pessoas preferem fazer assinaturas de limpeza, assinatura de produtos, de vinho, assinaturas de streamings, etc., porque são coisas que elas não querem mais perder tempo fazendo todo mês ou toda hora. Então, sem dúvidas, a necessidade das pessoas e a digitalização do mundo de serviços gera uma oportunidade muito grande. E também a digitalização do mercado de serviços dá oportunidade ao pequeno empreendedor também. Aquele profissional autônomo que faz uma instalação de ar-condicionado, que faz um atendimento como eletricista ou uma diarista. Nós temos hoje no Brasil grandes marketplaces que realizam esse trabalho também. E sem dúvidas, isso leva o prestador, mesmo que autônomo, a um outro mercado, a um mercado infinito de possibilidades de vendas e aproxima o cliente final dele também. Então, eu acho que a digitalização passa muito por este ponto e sem dúvidas, ele abre um outro mundo daqui para frente. Muito bom. Agora, vamos matar uma curiosidade aí do pessoal, né? Porque muita gente deve estar pensando, bacana, Eduardo, mas como entender se o meu negócio é franqueável? Né? Como é que eu entendo se o negócio que eu tenho é franqueável? E mais, né? Como tornar o meu serviço uma franquia? Né? Como transformar o meu serviço em uma franquia, caso eu descubra que ele é franqueável? Bom, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, não é tão simples, mas ela é muito importante. Eu acho que antes de pensar em ser franquia, a primeira recomendação que eu dou é faça o seu negócio piloto, né, a sua unidade inicial, que ela seja rentável. É o primeiro ponto básico. Se você ainda não conseguiu chegar no seu ponto de equilíbrio, se você ainda não conseguiu gerar lucro com o seu negócio, eu não vejo, primeiro, ainda o momento de ser uma franquia. Eu acho que você não pode queimar essa etapa, tá? Porque o conceito básico de franquia, o princípio básico de franquia é fornecimento de um modelo de negócio replicável, rentável e escalável. Então, se você ainda não conseguiu ser rentável, como consequência, você não consegue replicar isso, você ainda não pode ser uma franquia, né? Então, o primeiro ponto é assim, o que eu fiz nesses 12 meses, nesses 24 meses, para me tornar uma franquia? Será que isso que eu faço aqui em São Paulo pode ser feito em Belém? Pode ser feito em Porto Alegre? Então, o primeiro passo é mapear tudo que você já fez nesses 12, 18 ou 24 meses. Eu acho que antes de um ano e meio, eu recomendaria no mínimo 1 ano e meio, 2 anos de operação,
para você aí sim pensar em ser uma franquia, porque você consegue juntar um histórico, você consegue ter dados para analisar, você consegue ter sazonalidade ou não, dependendo do segmento, você consegue ter aquele momento de altas e baixas na venda, recorrência do cliente, saída do cliente. Então, tudo isso é importante para que você consiga depois replicar este modelo, né? Então, se depois desse período aí de 1 ano e meio, 2 anos, você tem essa base de dados, essa informação, é fundamental que você tenha um bom sistema de informação. Não adianta você querer começar a ser um processo de franquias se você não tem um software adequado para isso, escalável para isso, se você não consegue ter fornecedores aos seus franqueados. Então, é um processo de grande estruturação, não é tão rápido, não, corretamente. E o primeiro passo é esse, é conseguir provar a rentabilidade do negócio. O segundo momento, se ele é replicável ou não, a gente sempre recomenda que comece a expansão de forma tranquila, no sentido de não se preocupe em crescer rapidamente. O primeiro passo é assim, abriu 1, 2, 3 franquias, acompanhe esses franqueados, entenda o resultado deles, esteja muito perto deles. Eu vou dar o exemplo da Maria Brasileira. A nossa primeira franqueada está conosco até hoje, já há 7 anos de Maria Brasileira. Ela tem 2 unidades franqueadas, ela começou na Pampulha, lá em Belo Horizonte, e assim, eu lembro que eu particularmente ficava muito próximo desses primeiros franqueados no dia a dia para entender as dificuldades que eles estavam enfrentando no começo do negócio. Então, esse é um ponto muito importante, não ter pressa na expansão, tá? E também é fundamental você entender que se o teu franqueado tem bom resultado, se o teu franqueado está satisfeito, sem dúvidas, isso será o teu principal motor de expansão. Porque franqueado satisfeito vai falar bem, vai indicar para outras pessoas, você vai ser bem recomendado e, como consequência, você acaba crescendo também. E o maior desafio, especificamente para uma franquia de limpeza ou franquias de serviços, é entender a padronização, tá? Infelizmente, você tem que entender que nem sempre o mesmo modelo de atendimento que você faz na sua cidade vai ser o mesmo modelo que vai ser feito em Belém, ou vai ser feito em Recife ou em Curitiba. Então, assim, tem que existir, sim, uma linha do que tem que ser feito, porém, com capacidade de adaptação e ajustes de acordo com a região, tá? Então, é replicável, sim, dentro de um padrão e ajustado para cada região. Por isso que é importante ter calma na hora que for expandir pelo Brasil afora, para não queimar etapas e achar que a mesma receita de São Paulo vai dar certo no Nordeste ou vai dar certo no Sul, que muitas vezes não dá. E aí a necessidade de fazer esses pequenos ajustes. Muito bom. Eu queria complementar com uma dúvida extra, né? Que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Vocês são uma rede com muitos canais, né? Muitos franqueados. Como, já indo nessa linha, né, do que a gente está falando aqui, né? Quero primeiro descobrir se o meu negócio é franqueável. Eu descobri que como transformar o serviço na franquia. Você já deu boas dicas. Pensando agora num segundo momento, né? Imagina que essa empresa ela quer escalar. Só que para escalar, principalmente serviço, como você falou, você tem que cuidar para manter uma padronização, pensando que, obviamente, serviço é mais difícil manter padronização do que produto. Qual seria uma boa maneira de treinar, desenvolver todos esses canais para se aproximar um pouco mais um dos outros de uma padronização, Eduardo? Curiosidade minha. Claro, essa é uma pergunta muito legal, um posicionamento interessante. Por exemplo, vou falar dos nossos casos aqui. Nós temos hoje fornecedores de uniformes, por exemplo, padronizados, que atendem o Brasil inteiro. Então, um ponto muito importante na prestação de serviços, na nossa prestação de serviços, é a uniformização das nossas equipes. Então, isso a gente não abre mão de ser centralizado e padronizado de 2 fornecedores para conseguir atingir o Brasil inteiro. Outro ponto importante é a questão, por exemplo, de brindes ou de materiais de marketing. A gente tem vários fornecedores homologados para os franqueados Brasil afora, com o objetivo de oferecer a ele o máximo possível de ofertas e possibilidades, mas dentro do nosso padrão de comunicação, desde cuidados com as redes sociais das unidades franqueadas. Todas as páginas das unidades franqueadas são gerenciadas
aqui internamente pela nossa equipe de marketing, desenvolvimento de campanhas e tudo mais. Porém, além deste controle todo, de consultoria, eu acho que o principal ponto passa por treinamentos constantes, tá? E aí, assim, hoje você tem N plataformas, N maneiras de acessar o seu franqueado para capacitá-lo. Então, nós temos aqui na Maria Brasileira várias estratégias constantes de alinhamento de cultura, de treinamento e de reciclagem com os nossos franqueados e, como consequência, com as suas equipes. Por exemplo, diariamente na Maria Brasileira, nós temos o podcast Sou Maria, tá? O podcast Bom Dia Maria. É um podcast enviado diariamente. Esse podcast tem uma duração de 3 minutos, 4 minutos, né? A gente busca fazer algo sucinto, mas diariamente a gente passa novidades, a gente passa dicas, orientações, procedimentos. É enviado todo dia às 7 horas da manhã para os nossos franqueados. Esta é uma forma rápida, prática, de baixo custo e escalável para dar suporte. Mensalmente, nós realizamos uma live conferência com toda a nossa rede, que dura em torno de 1 hora e 20, e nós passamos ali também campanhas, premiações, um resumo do mês, novidades e assim por diante. Então, é feito uma vez por mês essa live, e também é uma forma de você atingir todos os seus franqueados de uma única vez. Nós temos os eventos anuais, como a Convenção da Maria Brasileira, encontros regionais de treinamento para eles. E, claro, cada região do país tem o seu consultor de trabalho, o consultor que é responsável por aqueles franqueados, é responsável por atualizações, replicar novos treinamentos, capacitação, todo este acompanhamento. Então, a gente investe muito na produção de vídeos, de conteúdos de áudio, para que possamos, assim, trabalhar e atingir diariamente o nosso franqueado. E, recentemente, nós migramos do WhatsApp para o Telegram, e nós utilizamos hoje um canal oficial, que é o SAF, que é o Serviço de Atendimento ao Franqueado, via Telegram, que ele tem diariamente comunicação com os franqueados também. Essa é a forma que acho que a gente busca, através da patronização de uma franquia, manter a cultura e manter o mais próximo possível do que a gente deseja de experiência para o nosso cliente. Isso eu estou falando num cenário de pandemia, onde você não pode viajar numa unidade, onde você não pode viajar para visitar um franqueado, considerando um trabalho 100% remoto. É isso que a gente tem feito agora em 2020. Muito bom, Eduardo. Que bom que eu fiz essa pergunta final para você. Já anotei aqui várias dicas legais que você deu. E para a gente finalizar, eu queria abrir para que você faça as suas considerações finais e principalmente deixar aí a forma de contato do pessoal com você, né? Como é que a galera que está ouvindo a gente pode te encontrar para trocar ideia, conhecer um pouco mais sobre a franqueadora, né? E tirar dúvidas, porque eu estou interessado com dúvidas aqui desse bate-papo que a gente teve. Claro, bacana. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de poder contar um pouco da nossa história. A mensagem que eu deixo é que, independente se você vai estar como franquia ou não, o mercado de serviços no Brasil é um mercado imenso e ainda um mercado muito pouco explorado. Se a gente pegar todos os segmentos prestadores da área de serviços, são segmentos que ainda são muito pouco explorados no Brasil, que têm uma oportunidade de crescimento muito grande. Claro que nós temos desafios pelo tamanho do Brasil, né? O Brasil, com aquela frase típica, o Brasil é um país em cada estado, e realmente é isso. Então, o principal ponto que eu deixo para quem está assistindo, o desafio de você escalar no Brasil com serviços é respeitar as regiões, tá? É fundamental que você respeite a cultura. Não adianta tentar seguir uma única linha e achar que vai ser assim, porque não dá certo. Eu vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, nós temos um consultor específico do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo tem um consultor da cidade de São Paulo e assim por diante, porque eu preciso entender a cultura. Eu preciso respeitar as diferenças culturais, e isso para a gente foi fundamental para conseguir dar escala e replicar muito bem este modelo. Deixo também a dica, a observação que o consumidor brasileiro ele é carente de prestação de bons serviços. Tá? Na Maria Brasileira, por exemplo, o nosso cliente ele tem uma recorrência de 3,6 vezes por mês. Então, praticamente uma vez por semana ele contrata a Maria Brasileira. Então, nós temos um consumidor no Brasil que é muito leal à marca.
se ele for bem atendido, se você investir nele, tratar ele bem, você tem uma lealdade que o brasileiro fornece que é muito grande, que é diferente em outros mercados muitas vezes. Então, uma boa prestação de serviço, sem dúvidas, consegue te trazer a recorrência que, para a área de serviços, acho que a chave para sucesso é recorrência. Não é só vender, se você não tiver recorrência em qualquer segmento de serviços, você vai sofrer ao longo do tempo. Então, desde o início, a gente trabalha muito forte com o franqueado, isso tem a recorrência, que está ali a base de sucesso. E o meu contato, eu deixo o Instagram, que pode ser Edu Pirret, o LinkedIn, Eduardo Pirret, você consegue me achar lá. Você pode me mandar um e-mail, eduardo@mariabrasileira.com.br, faço questão de responder, trocar informações e aprender com o pessoal também. E o nosso site, que é mariabrasileira.com.br, também tá todas as informações. Nós somos extremamente abertos a tomar um café online agora, né? Tem que ser café virtual. Nossa equipe também está disponível para atender o pessoal, trocar informações. A gente acredita que o mercado no Brasil, as empresas brasileiras, cada vez mais conseguirão crescer e se compartilhar. Eu acho que eu brinco quando eu vejo muita gente voltando do exterior, do Vale do Silício principalmente, encantado, e quando você pega a principal essência do Vale do Silício é de compartilhar ideias, compartilhar dificuldades. Então, isso é fácil de ser feito, isso não custa nada, isso é rápido, então se a gente puder compartilhar com todo mundo, sem dúvidas a gente ensina e aprende bastante. Muito bom, Eduardo. Muito obrigada. Foi incrível esse bate-papo com você. Quero agradecer também a todos que assistiram a gente até agora. Então, vamos continuar aí assistindo, ligado na SMV. Quero compartilhar com você também uma novidade bem legal. Tá rolando um sorteio no Instagram da Clint, valendo 5.000 de mídia paga, tá? A foto do sorteio tá lá no perfil do Instagram. Continue ligado aí na SMV e faça um story no seu Instagram marcando @ClintDigital e hashtag SMV20. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.